Olá, meu nome é Adriane e nessa aula nós iremos falar sobre o Teorema de Tales. Primeiramente, antes de a gente chegar no Teorema de Tales em si, a gente vai saber em qual condição que o Teorema de Tales funciona e o que são pontos correspondentes e também o que são segmentos correspondentes. Bom, para o Teorema de Tales funcionar, a gente vai ter aqui um feixe de retas paralelas. O que é um feixe? É um monte de retas paralelas reunidas, né? Então aqui eu tenho 4 retas paralelas, que são essas retas que eu destaquei de azul, e 2 retas transversais, que estão interceptando essas retas paralelas. Então, observe que essas retas transversais, elas vão se intersectar lá na frente, né? Elas não têm intersecção ainda, mas se eu for prolongando elas vão ter uma intersecção aqui na frente. Bom, pontos correspondentes são pontos que estão sobre uma mesma paralela, né? Então, por exemplo, vamos pegar essa primeira paralela aqui. Os pontos A e A' são correspondentes, porque eles estão sobre a reta R, que é uma das retas do feixe de retas paralelas, certo? E um desses pontos está na primeira transversal e o outro ponto está na segunda transversal. Vamos pegar, por exemplo, essa segunda paralela que eu vou chamar de reta S. Eu tenho os pontos correspondentes, que são os pontos B e B'. Veja que todos os dois estão sobre a paralela S, certo? E um está sobre uma transversal e outro está sobre outra transversal. Também são correspondentes os pontos C e C', certo? Porque eles estão na mesma paralela e um está sobre a transversal T1 e o outro está sobre a transversal T2. Também são correspondentes os pontos D e D', que eles estão sobre essa quarta reta paralela aqui, né? Um na primeira transversal, outro na segunda transversal. O que a gente vai chamar de segmentos correspondentes? São segmentos que eles vão começar em uma paralela e terminar em outra, só que ele vai ser correspondente ao segmento que começa numa paralela e termina em outra, só que na outra transversal. Então, se eu pego esse segmento aqui, que vai de A até B, eu vou pegar os pontos correspondentes, o ponto que corresponde ao ponto A, na outra transversal e o ponto que corresponde ao ponto B na outra transversal e eu vou obter um segmento correspondente. Então, aqui a gente diz que esse segmento AB é correspondente ao segmento A'B', certo? Bom, vamos ao Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales? Se duas retas são transversais, é o caso dessas retas aqui, a reta A e a reta B, há um feixe de paralelas, e tem as paralelas R, S e T. Então, a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar uma das transversais e vai montar uma razão. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com essa transversal A, certo? Então, aqui, esse segmento dividido por esse segmento, então aqui a gente vai montar essa razão, vai ficar o primeiro segmento, que é o segmento azul, ele vai de A até B. Então, a gente chama ele de segmento AB, sobre o outro segmento que vai de B até C. Isso é igual. Agora, a gente vai procurar os correspondentes na outra transversal. Então, o que é correspondente ao segmento AB? É o segmento A'B', que está aqui. E o outro correspondente ao segmento BC, é o segmento B'C'. Então, a gente diz que essa razão AB sobre BC é igual à razão A'B' sobre B'C'. E esse é o Teorema de Tales. Bom, ficou um pouco complexo aqui, porque a gente está falando só sobre letras, né? Falando de segmentos genéricos, mas quando a gente trabalhar com exemplo concreto, isso vai ficar um pouco mais simples.
O primeiro exemplo, ele diz o seguinte: nas figuras, as retas R, S e T são paralelas. Então, eu vou até destacar aqui para ficar um pouco mais fácil a gente identificar. Essas são aqui as retas paralelas. E as outras duas retas aqui, que eu vou pintar ela de azul, são as transversais. Eu quero determinar o valor de x. Veja que o x está nessa primeira transversal aqui. Então, eu tenho que montar a nossa razão nessa transversal. O que eu vou pegar? Eu sempre vou começar com x sobre algum outro valor que esteja nessa mesma transversal. Então, pegando essa linha aqui, essa reta que é a nossa transversal, eu peguei o x, depois eu vou pegar o 4. Agora sim, eu vou pegar segmentos correspondentes na outra transversal. Então, o que a gente vê? Que o x, ele corresponde ao segmento 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente do x. E o 4, ele corresponde ao segmento 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui embaixo do 2. Agora sim, a gente já tem uma nossa equação. E essa equação é só a gente multiplicar cruzado para a gente resolver ela. Olha só, x vezes 5 dá 5x, isso é igual a 4 vezes 2, que dá 8. O 5 está multiplicando, vou passar ele para o outro lado dividindo, então fica x igual a 8 dividido por 5, que isso dá 1,6. Então, tá aí, a gente já descobriu o valor de x utilizando o Teorema de Tales. Aqui tem um outro exemplo, né? As retas paralelas são as retas R, S e T, e aqui a gente quer descobrir o valor de x. Veja que eu tenho x nesse segmento, ele vai daqui até aqui, e eu também tenho x nesse segmento. Então, gente, a gente primeiro precisa escolher a transversal, onde eu vou começar a montar a minha proporção. Eu vou começar com essa transversal aqui. Por quê? Porque é aí onde eu tenho os valores desconhecidos, né? Então, eu vou pegar o meu primeiro segmento, que é 2x menos 1, sobre. Vou pegar o meu segundo segmento, que é 3x mais 4. Coloco a igualdade, agora a gente vai pegar os segmentos correspondentes. Veja que 2x menos 1 corresponde ao segmento 3, 3x mais 4 corresponde ao segmento 6. Agora, eu só preciso resolver essa equação aí. E esse tipo de equação a gente resolve multiplicando cruzado. Então, a gente tem que multiplicar 2x menos 1 por 6 e também 3x mais 4 por 3. O que a gente tem que observar aqui? Que isso aqui é um binômio, né? Tanto 2x e tanto menos 1 também, todos esses dois números estão sendo multiplicados por 6. A gente tem que utilizar, então, a propriedade distributiva. Então, primeiro eu vou fazer 2x vezes 6, que isso dá 12x. Vou repetir o menos aqui. Agora, 1 vezes 6 dá 6. Vou repetir o sinal de igual e agora eu vou multiplicar 3x mais 4 por 3. Observa também que eu estou multiplicando um binômio por um número sozinho. Então, eu preciso utilizar a propriedade distributiva. Primeiro, eu vou multiplicar o 3x. 3x vezes 3, isso dá 9x. Vou repetir o sinal de mais. Agora, eu vou multiplicar 4 vezes 3, isso dá 12. O 12x já está no lado que eu quero, vou repetir. Vou passar o 9x para o primeiro membro, então vem menos 9x, porque a gente troca o sinal. O 12 já está do lado que eu quero, eu só vou repetir. E o menos 6 eu irei passar para o segundo membro, só que ele também vai trocar o sinal. 12x menos 9x, isso dá 3x. 12 mais 6, isso é 18. Então, 3x é igual a 18, ou seja, x é igual a 18 dividido por 3, que é igual a 6. Tá aí, descobrimos o valor de x. O segundo exemplo, ele diz o seguinte: observe a planta de um loteamento. Quais são as medidas aproximadas das frentes dos lotes 2 e 3? Então, quero descobrir aqui a frente do lote 2 e quero descobrir aqui a frente do lote 3. E aqui,
eu tenho que ver se eu tenho condições ideais para a gente utilizar o Teorema de Tales. Observa que esses lotes aqui, essas retas, elas estão fazendo um ângulo reto com essa outra reta aqui. O que significa que essas retas que eu vou pintar de azul aqui são retas paralelas. Por que eu identifiquei isso? Por conta aqui do ângulo reto, certo? Quando a gente tem um ângulo reto aí, significa que essas retas são paralelas. Então, as duas retas transversais são as retas que estão formando a rua Pitágoras e a reta que está formando a rua Galois. Eu preciso identificar quais são as retas paralelas e quais são as retas transversais para eu saber onde é que eu vou começar a montar meu problema. Então, como o valor desconhecido, primeiro, que a frente do lote 2 é o x, ele está na rua Pitágoras, eu vou começar nessa transversal. Então, começo com x sobre. Agora, eu vou pegar um segmento que tem um valor conhecido aqui nessa transversal. E o único valor que eu conheço nessa transversal é o 12. Então, x sobre 12 é igual. Agora, eu vou pegar os meus correspondentes. Correspondente ao x é 15,40. Então, eu vou colocar na frente do x sobre. Correspondente ao 12 é o valor 13,50, que eu vou colocar na frente do 12. Agora é só a gente multiplicar cruzado. X vezes 13,50 é 13,50x. Isso é igual a 12 vezes 15,40, que dá 184,8. Então, o valor de x é 184,8 dividido por 13,50, que isso é igual a 13,688, isso é uma dízima periódica, né? Então, a gente pode falar que é aproximadamente igual a 13,7, aqui fazendo um arredondamento. Bom, eu não queria saber qual que é a medida aproximada de x, eu também quero saber qual a medida aproximada de y, que está na frente do lote 3. Então, agora eu vou ter que montar outra proporção, só que agora utilizando o valor de y. Então, vou começar pelo y, que é o valor que eu quero descobrir, sobre. Aí, eu continuo na mesma transversal, que é a rua Pitágoras, e procuro um valor desconhecido. Agora, eu conheço o x. Se eu quisesse usar ele, eu posso utilizar esse valor aqui, 13,7. Mas como é um valor quebrado, né, eu prefiro utilizar o 12. Então, eu vou usar o y, né, e o 12. Agora, eu vou colocar aqui na frente os correspondentes. Correspondente ao y é 16,30 e correspondente ao 12 é 13,50. Bom, então agora a gente vai multiplicar cruzado, y vezes 13,50, isso vai dar, eu vou continuar aqui na frente, porque a gente ficou meio sem espaço, né? Y vezes 13,50, isso vai dar 13,50y, que é igual, aí eu tenho que multiplicar 12 vezes 16,30, que vai dar 195,6. Agora, isso quer dizer que y é igual a 195,6. Olha só, o 13,50 está multiplicando o y, eu passo para o outro lado só dividindo, né? Então, dividido por 13,50. Que isso vai ser igual a 14,48. 88 também é uma dízima periódica, né? Que isso é aproximadamente 14,5, né? Nesse caso, a gente pode utilizar uma aproximação. Bom, o último exemplo que a gente vai trabalhar hoje, o exemplo 3, ele diz o seguinte: sendo A paralelo a B, paralelo a C, observe, esses dois risquinhos juntos, um pouco inclinado, é o símbolo de paralelo. Então, quer dizer que essas três retas verdes aqui, ó, são paralelas. Calcule x aplicando o teorema de Tales. Bom, então eu vou começar utilizando uma das duas transversais, ou a transversal, essa transversal, ou essa transversal.
a gente costuma começar pela transversal que eu tenho valor desconhecido, né? Então, onde eu tenho x? Então, vou começar por ela. Começo x sobre. O outro segmento que eu tenho nessa transversal é x mais 2. Isso é igual. Agora, eu vou colocar os correspondentes na outra transversal. Correspondente a x, eu tenho o número 9, sobre, correspondente a x mais 2 é o 12. Agora é só a gente multiplicar cruzado para resolver essa equação. Aqui, x vezes 12, isso é 12x. Isso é igual a x mais 2 vezes 9. Observa que aqui x mais 2 é um binômio, então a gente tem que utilizar a propriedade distributiva, porque eu tenho que multiplicar o x e o 2 por 9, os dois números. X vezes 9, isso dá 9x. E 2 vezes 9, isso é 18, então mais 18. O 9x eu tenho que passar lá para o primeiro membro, só que ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar 12x menos 9x é igual a 18. Agora, eu vou subtrair isso daqui, né? 12 menos 9 é 3, então fica 3x igual a 18. O 3 está multiplicando x, eu vou passar dividindo, então x é igual a 18 dividido por 3, que é igual a 6. Esse é o valor que eu estava procurando, né? O valor de x nessa proporção. Quer dizer que aqui é o valor 6, esse 6 mais 2, esse segmento dá 8, né? Então, esse segmento mede 6 e esse segmento aqui mede 8. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, compreendido alguma coisa. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.